E nesse último vídeo, você lembra que nós falamos a respeito de como vão ficar herdeiros que têm o mesmo patrimônio, o mesmo imóvel, alguns bens, alguns imóveis em conjunto, em condomínio ou em copropriedade, que é outra forma que nós podemos fazer com que vocês entendam. Lembrem-se, a palavra condomínio não significa somente aquela despesa que você que mora, que reside num edifício ou que você tem um escritório, que for, num edifício onde existem outros proprietários ou outras pessoas que alugam, enfim, todos serão obrigatoriamente terão que partilhar as despesas desse imóvel. As despesas, normalmente, nós chamamos de despesas condominiais e os condôminos, que podem ser proprietários ou podem ser aqueles que alugam, são obrigados a pagar o condomínio, que são, repito, as despesas obrigatórias que são feitas em relação àquele imóvel residencial ou comercial. Então vamos imaginar e vamos dar as respostas àquelas questões que eu fiz, que seria o seguinte: mas como é que vai ficar então estes irmãos? Vamos fazer só um exemplo, são dois irmãos, ou irmão, irmã, enfim, e eles recebem do pai que faleceu, ou dos pais que já estavam falecidos, enfim, vamos só imaginar um imóvel só para facilitar o seu entendimento. Eles recebem esse imóvel e no processo eles não querem fazer a separação deste imóvel. Então eles vão ficar coproprietários, eles vão ficar em condomínio com o mesmo imóvel. O que vai acontecer se um deles reside neste imóvel e o outro não? O que vai acontecer com este imóvel, se este imóvel é alugado, como é que vai ficar o rateio do valor do aluguel? Ou daquilo que seja, ou se ele for arrendado, enfim, do que seja, como é que vai ficar? Porque são dois proprietários do mesmo imóvel. Então vamos respondendo para que vocês entendam o que vai acontecer. Se um deles, um dos irmãos, reside neste imóvel e o outro também é proprietário, qual é o razoável? O razoável é que haja um entendimento que existem valores que poderiam, se esse imóvel estivesse alugado, eles seriam divididos entre esses dois irmãos, mas também haveria o rateio dos valores de despesas condominiais e também o rateio do imposto de IPTU. Significa que se um desses irmãos reside neste imóvel, portanto ele aproveita deste imóvel e portanto não paga aluguel, como é que fica o outro que não recebe o aluguel da parte dele referente à metade desse imóvel do qual ele é proprietário ou coproprietário? E da mesma forma, como é que ficam as despesas de condomínio que este irmão arca, porque reside lá, e o IPTU também? Então a resposta é a seguinte: aquilo que nós vemos no nosso dia a dia, no fórum, no judiciário, e o que seria o ideal. Se este imóvel está alugado, evidentemente esse aluguel terá que ser dividido entre os dois coproprietários, os dois que estão em condomínio neste imóvel. Da mesma forma, as despesas deste imóvel serão rateadas pelos dois. Mas imagine que um dos irmãos reside e, portanto, não paga aluguel. Aquele que está residindo, ele está, eu diria, não vou dizer se locupletando, é uma palavra um pouco forte, essa palavra significa ele tem vantagens. Por quê? Ele está lá residindo, não paga aluguel, tem só despesa de condomínio. Qual será a realidade, portanto? O que seria uma sugestão imparcial, não parcial, que pudesse fazer com que ambos estivessem confortáveis numa situação de coproprietários? A ideia seria a seguinte: as despesas serão divididas meio a meio. Aquele que reside e aquele que não reside pagam as despesas
proporcionalmente metade metade. E aquele que reside e não paga aluguel, o que deveria fazer? Imaginem que eles vão imaginar um valor de locação por quanto este imóvel seria alugado e este que reside pagaria ao outro irmão, que é o coproprietário, a metade daquilo que seria cabível a ele se esse imóvel estivesse alugado. Essa é uma forma de haver uma identidade para que eles se entendam. Outra possibilidade também razoável, a depender do valor do condomínio, do imposto a pagar, do IPTU, este que reside, portanto, faz o pagamento de todas as despesas, condomínio, IPTU e outros extras, que é muito normal que exista no imóvel, valores extras. Agora eu não vou entrar no detalhe, mas isso eu acho que daria uma outra explicação bastante interessante. E, ao mesmo tempo, o outro, ao invés de fazer o pagamento das despesas de condomínio e de imposto de IPTU, ele se abstém, não faz pagamentos. Se houver algum problema no imóvel, quem vai suportar as despesas será este que reside e, portanto, seria alguma coisa razoável de entendimento entre duas pessoas. Evidentemente, as coisas podem ser muito maiores. Muitas vezes você tem pessoas em condomínio numa empresa, outros imóveis, e essas questões têm que ser melhor estruturadas através de uma consulta ou você conversando com seu advogado para que essas coisas fiquem muito claras e não haja desentendimentos.